Senhoras e senhores, boa noite. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer o vice-secretário da mesa, Júlio César, demais vereadores, povo presente, servidores. Peço ao secretário que faça a leitura dos vereadores presentes para iniciarmos a sessão nessa noite. Paulo Sérgio de Toledo Costa, Júlio César Ferreira de Magalhães, Lucimar Alves Soares, João Bechara Neto, Estevão Silva Machado, Renildo, onde estava ali? José Erasto da Costa Rocha, Alcione de Almorim Gomes, José de Oliveira Lima. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaramos aberta a presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus nos Salmos, de número 27, diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amém. Só justificando, o vereador Renildo já está na casa, estará presente aqui logo a pouco, e o vereador vice-presidente da casa, o Carlinhos de Brice, ele ligou, que poderá chegar um pouco mais atrasado. Peço ao servidor Rodrigo que faça a leitura do material de expediente. Boa noite a todos, boa noite, eminente presidente, nobres vereadores, público que nos assiste presencialmente e também virtualmente através da nossa rede social Facebook. Nós estamos na segunda sessão extraordinária de 27 de janeiro de 2023, no terceiro ano da sessão legislativa da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Itapemirim. Antes do material de expediente, apenas ler, como de praxe, a portaria de convocação dessa sessão extraordinária, que foi publicada na edição complementar do Diário Oficial da Câmara Municipal de Itapemirim, em 25 de janeiro de 2023, portaria número 31, de 25 de janeiro, designa a sessão plenária extraordinária para o dia 27 de janeiro de 2023, às 18 horas, na forma que disciplina, considerando a necessidade de apreciação do projeto de lei número 3/2023, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Proteção de Defesa Civil, FUNM-PDEC, no âmbito do município de Itapemirim e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, resolve, artigo 1º, designar sessão plenária extraordinária para o dia 27 de janeiro de 2023, sexta-feira, às 18 horas, a fim de deliberação da referida matéria legislativa supracitada. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Itapemirim, Espírito Santo, 25 de janeiro de 2023. Paulo Sérgio Toledo Costa, vereador-presidente da Câmara de Itapemirim. Então, nós temos a pauta, apenas com o material na ordem, e o material se inicia para o seguinte expediente. Projeto de lei número 3/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Proteção de Defesa Civil, FUNM-PDEC, no âmbito do município de Itapemirim, dá outras providências. Antes da matéria em si, nós temos um ofício e a mensagem do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Itapemirim. Ofício do Gabinete do Prefeito, PMI, 026/2023, Itapemirim, Espírito Santo, 24 de janeiro de 2023. Ao excelentíssimo senhor Paulo Sérgio Toledo Costa, presidente da Câmara Municipal de Itapemirim. Senhor presidente, encaminha-se a Vossa Excelência o projeto de lei anexo
cuja ementa versa in verbis. Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Proteção de Defesa Civil, FUNEM-PEDEC, no âmbito do município de Itapemirim, dá outras providências. Deste modo, espera-se que o sobredito projeto seja recebido no rito de urgência especial pela profunda relevância pública da matéria, em obediência aos mandamentos da Lei Orgânica do município de Itapemirim e legislações correlatas afetas ao processo legislativo. Sem mais para o momento, reitera-se manifesto de estima e consideração, Antônio da Rocha Salles, prefeito de Itapemirim. Eminente presidente, apenas um registro, a presença dos nobres vereadores no plenário de Renildo Nascimento Peçanha e Lenildo Henriques. Após o ofício, nós temos uma mensagem de número 270, de 24 de janeiro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, ínclitos vereadores componentes da atual legislatura municipal. Nos termos do parágrafo único do artigo 31 da Lei Orgânica do município de Itapemirim, combinado com o artigo 61, inciso 3 e o artigo 36, inciso 2, a linha A da mesma lei, em consonância com o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, encaminha-se para apreciação dos nobres edis o incluso projeto de lei que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Proteção de Defesa Civil, FUNEM-PEDEC, no âmbito do município de Itapemirim, dá outras providências. É disso que a Defesa Civil constitui um dos deveres mais sensíveis dos entes da Federação, pois que se alicerça sobre o princípio da supremacia do interesse público inerente à proteção da vida e da segurança dos cidadãos, realizando trabalho de significativa importância neste cenário, razão pela qual o seu aparelhamento é salutar. Deste modo, é fundamental que o município disponha de mecanismos que sirvam ao fomento desta imprescindível atividade, razão pela qual todas as ferramentas que sirvam para o desenvolvimento da área, especialmente a criação de um fundo municipal destinado de forma exclusiva a tal finalidade, representam não só um avanço na gestão pública do setor, como uma prática administrativa moderna e alinhada com os anseios da população. Por meio deste fundo, o município de Itapemirim poderá captar recursos junto ao governo federal e estadual e outras entidades, bem como possibilitará o recebimento de recursos advindos de condenações judiciais, dentre outros, os quais poderão ser destinados pelos órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público e etc. Diante do exposto, senhor presidente, submete-se o presente projeto de lei à consideração de Vossa Excelência e de nobres edis, esperando-se que o mesmo alcance acolhida favorável, conforme todo o teor discorrido, para o bem do povo e atingimento dos deveres constitucionalmente dispostos. Antônio da Rocha Salles, prefeito de Itapemirim. Vamos em si agora ao projeto de lei que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Proteção de Defesa Civil, FUNEM-PEDEC, no âmbito do município de Itapemirim, dá outras providências. Prefeito de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, em seu nome, em nome do povo, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado, em conformidade com o disposto na Lei Federal 12.608, de 10 de abril de 2012, o Fundo Municipal de Proteção de Defesa Civil, FUNEM-PEDEC, do município de Itapemirim. Apenas uma pausa, senhores, em relação a esse artigo 1º, que fala sobre a Lei Federal 12.608. Pedir para que mostrem na tela, para que todos entendam o que é a Lei número 12.608, de 10 de abril de 2012, é uma lei federal que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, PNPDEC, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, o SIM-PEDEC, e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil, COM-PEDEC. Autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres e altera outras leis. Para que todos tenham conhecimento, aqueles que não têm, é claro. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, considera-se, inciso 1, defesa civil, o conjunto de ações preventivas de socorro, assistenciais e recuperativas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres,
preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social. Senhores, só uma pausa para correção do som. Eminente presidente, retomando aqui a leitura do expediente, um problema técnico de som. Senhores, eu peço licença para ler novamente o artigo 1º. O artigo 1º fica criado em conformidade com o disposto na Lei Federal 12.608, de 10 de abril de 2012, o Fundo Municipal de Proteção de Defesa Civil, FUNMPDEC, do município de Itapemirim. Artigo 2º, para os efeitos desta lei, considera-se, inciso 1, defesa civil, o conjunto de ações preventivas, socorro, assistenciais e recuperativas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social. Inciso 2, desastre, o resultado de eventos adversos, naturais, antropogênicos ou mistos sobre um ecossistema, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. Inciso 3, situação de emergência, o reconhecimento pelo poder público de situação anormal por fatores adversos, cujo desastre tenha causado danos superáveis pela comunidade afetada. E inciso 4, estado de calamidade pública, o reconhecimento pelo poder público de situação anormal provocada por fatores adversos, cujo desastre tenha causado sérios danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou à vida de seus integrantes. Artigo 3º, o FUNMPDEC, com duração indeterminada, possui natureza contábil e terá por finalidade captar, controlar e aplicar recursos financeiros em ações estabelecidas e definidas pela Defesa Civil Municipal, de modo a garantir a execução das ações de proteção e defesa civil. Parágrafo 1º do artigo 3º, as ações de que trará o caput compreendem as de elaboração e adoção de estratégias locais, nacionais e internacionais de prevenção, preparação, mitigação, respostas e reconstrução originada por desastres e mudanças climáticas, com o objetivo da redução dos riscos de desastres, planejamento urbano sustentável,
adaptação às mudanças do clima, a fim de buscar o fortalecimento da cultura de resiliência, podendo compreender. Parágrafo 2º, o FUN-MPDEC ficará vinculado à Secretaria Municipal de Defesa Social, sob supervisão do Gabinete do Poder Executivo, a quem compete fornecer recursos humanos e materiais necessários à consecução dos objetos definidos neste regulamento. Parágrafo 3º, as ações da prevenção de desastres podem compreender, inciso 1, avaliação dos riscos de desastres, a linha A, estudos e mapeamento das ameaças dos desastres, a linha B, estudos e mapeamento do grau de vulnerabilidade dos sistemas, a linha C, elaboração de projetos destinados à minimização dos desastres, e a linha D, confecção de projetos educativos e de divulgação. Inciso 2, redução dos riscos de desastres. A linha A, adoção de medidas não estruturais que englobam o planejamento da ocupação ou da utilização do espaço geográfico, em função da definição de áreas de riscos, visando a redução de desastres. E a linha B, execução de medidas estruturais que englobam obras de engenharia de qualquer espécie, destinadas à redução de desastres. Parágrafo 4º. As ações de preparação para emergências e desastres poderão ser: inciso 1, capacitação e treinamento de recursos humanos. Inciso 2, aparelhamento dos setores de coordenação, execução e apoios logísticos, integrantes do Sistema de Defesa Civil Municipal. Inciso 3, desenvolvimento científico e tecnológico. 4, informações e pesquisas sobre desastre. 5, articulação e integração de ações de informações. 6, desenvolvimento institucional. 7, motivação e articulação empresarial e da população. 8, desenvolvimento e instalação de sistema de monitoramento, alerta e alarme para áreas de riscos ou sujeitas a desastres. 9, planos operacionais e de contingências. E 10, planejamento de proteção de populações contra riscos de desastres. Parágrafo 5º, as ações de resposta aos desastres compreendem, inciso 1, socorro e assistência às populações afetadas por desastres. Inciso 2, as ações de socorro e assistência emergenciais compreendem as despesas de custeio operacional e apoio financeiro às entidades assistenciais sem fins lucrativos, as quais deverão prestar contas da aplicação do recurso, respaldando providências básicas para atendimento durante e após a fase de impacto, inclusive a recuperação de áreas de risco. Parágrafo 6º, as ações de reconstrução e recuperação podem compreender, inciso 1, restabelecimento de serviços públicos, da economia da área afetada, do social e o bem-estar da população. Inciso 2, realocação de populações afetadas por desastres. Inciso 3, reconstrução e reabilitação de cenários de desastres. E 4, destinação de recursos para as despesas de custeio operacional das necessárias de recuperação e reconstrução dos locais atingidos pelos desastres. Parágrafo 7º, os bens de caráter permanente adquiridos com recursos do FUN-MPDEC ou transferidos ao fundo serão incorporados ao patrimônio municipal. Artigo 4º, fica instituída a comissão gestora do FUN-MPDEC, que será composta por 4 membros, sendo, inciso 1, chefe do Poder Executivo Municipal ou representante do Executivo por ele designado. Inciso 2, secretário municipal de Defesa Social. Inciso 3, um representante da Secretaria de Finanças. Inciso 4, diretor municipal de Defesa Civil. Parágrafo 1º, na instituição dos membros da comissão gestora, será designado pelo chefe do Executivo Municipal para a presidência da comissão gestora, o secretário municipal de Defesa Social. Também deverá ser designado um vice-presidente da comissão gestora. Parágrafo 2º, para cada membro deverá ser designado um substituto que o represente quando este impedido de atuar, ausente, férias, etc. Parágrafo 3º, o conselho gestor reunir-se-á trimestralmente ou a qualquer tempo, tantas vezes quantas necessárias, quando convocados pelo presidente. Parágrafo 4º, as deliberações do conselho será por maioria absoluta, mediante as resoluções transcritas em atas das respectivas reuniões. Parágrafo 5º, os membros da comissão gestora e os servidores públicos municipais, designados para colaborar nas ações de proteção e defesa civil, exercerão essas atividades sem prejuízos das funções que ocupam e não farão jus
a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial. Parágrafo 6º. A colaboração referida neste artigo, de forma efetiva, de todos aqueles que prestarem os serviços de no mínimo um ano à FUNEMPDEC, será considerada prestação de serviço relevante e meritória a constar nos assentamentos dos respectivos servidores. Parágrafo 7º. Incumbe ao presidente da FUNPEDEC o ato que declara a colaboração conforme parágrafo 6º nesse artigo, bem como o encaminhamento para devida anotação na ficha funcional do agente. Artigo 5º. Presidente, dentre outras instituídas, compete: inciso 1, presidir as reuniões do Conselho. 2, fixar o calendário anual de reuniões e convocar os membros do Conselho. 3, autorizar despesas e prestar contas da aplicação dos recursos do fundo. 4, representar o FUNEMPDEC em todos os atos jurídicos em que o mesmo for parte interessada. Artigo 6º. Ao vice-presidente, dentre outras instituídas, compete: inciso 1, substituir o presidente nas reuniões por ocasião de sua ausência ou impedimento. 2, assessorar o presidente em matérias de sua especialidade. 3, elaborar e executar os planos de aplicação do FUNEMPDEC aprovados pelo Conselho Gestor. 4, prestar mensalmente as contas relativas às receitas e despesas do FUNEMPDEC, na forma da legislação vigente. 5, manter sob sua guarda todos os documentos das receitas e despesas do fundo. Artigo 7º. Aos demais membros do Conselho, dentre outras instituídas, compete: inciso 1, participar das reuniões do Conselho mediante convocação. 2, discutir matéria atinente às ações de proteção e defesa civil do município de Itapemirim. Artigo 8º. Compete à comissão gestora do FUNEMPDEC: inciso 1, administrar recursos financeiros. 2, cumprir as instruções e executar as diretrizes estabelecidas pela defesa civil do município. 3, prestar contas da gestão financeira. 4, desenvolver as outras atividades encaminhadas pelo Conselho Municipal de Defesa Civil, compatíveis com os objetivos do FUNEMPDEC. 5, desenvolver outras atividades determinadas pelo chefe do Executivo Municipal, compatíveis com objetivos do fundo. E 6, resolver os casos omissos no presente regulamento. Artigo 9º. Constitui receita do FUNEMPDEC. Inciso 1, as dotações orçamentárias consignadas anualmente no Orçamento Geral do município, os créditos adicionais que lhe forem atribuídos, os recursos transferidos da União, do Estado, municípios ou do próprio município. 3, auxílios, as dotações, subvenções e contribuições de entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, medidas compensatórias para o meio ambiente em convênios diversos destinados à redução do risco de desastres e adaptações às mudanças climáticas, socorro, assistência e reconstrução. 4, os recursos provenientes de dotações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas poderão ser deduzidas do imposto de renda dos doadores na forma da lei. 5, a remuneração decorrente de aplicação no mercado financeiro. 6, os saldos dos créditos extraordinários especiais, aberto em decorrência de calamidade pública, não aplicado e ainda disponíveis. 7, os saldos dos créditos extraordinários especiais, abertos para atendimento de situação anormal caracterizada como situação de emergência ou estado de calamidade pública. 8, emendas parlamentares municipais, estaduais e federais. 9, recursos provenientes de convênios e termos de ajustamento de conduta, TAC. 10, saldos apurados no exercício anterior. 11, o produto de alienações de materiais ou equipamentos inservíveis doados à Defesa Civil Municipal ou adquiridos com recursos provenientes deste fundo. 12, multas auferidas pelo município de natureza da Defesa Civil. 13, outros recursos /bens que legalmente lhe forem atribuídos. Parágrafo 1º. Os recursos do FUNEMPDEC serão movimentados em conta corrente específica junto à banca oficial utilizada pelo município de Itapemirim, sendo o saldo positivo do fundo apurado em balanço transferido para o exercício seguinte a crédito do mesmo fundo. Parágrafo 2º. Os recursos alocados do FUNEMPDEC terão destinação específica nas ações definidas conforme esta lei, não podendo servir de fonte para qualquer outro fundo ou programa instituído pelo município, salvo de natureza de defesa civil. Parágrafo 3º. No caso de necessidade de aplicação urgente de recursos financeiros,
para a área em situação de emergência ou estado de calamidade pública, poderá o presidente da comissão gestora ou chefe do executivo autorizar despesas ad referendo da comissão, as quais serão justificadas no prazo máximo de 72 horas e submetido à prestação de contas. Artigo 10. As movimentações financeiras do fundo serão realizadas mediante o auxílio e orientação da Secretaria Municipal de Finanças. Artigo 11. Com a finalidade da constituição do referido fundo, para manutenção e custeio, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial ao orçamento do município de Itapemirim para o exercício de 2023, de acordo com o disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal 4.320, 17 de março de 64, no valor de até R$ 807.200, correspondendo a 5% do valor orçado da Secretaria Municipal de Defesa Social, através das seguintes dotações: 1. Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, FUNMPDEC, e aí tem as rúbricas aí, as dotações, no quadro descrito. Lembrando a todos que toda a matéria legislativa, todos os processos legislativos e administrativos da Câmara de Itapemirim estão disponíveis para acesso público e restrito no site desse Poder Legislativo. 2. Estruturação do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, ao qual tem a rúbrica aí, Secretaria Municipal de Defesa Social, Segurança Pública e Defesa Civil. E aí, após o quadro, nós temos, parágrafo 1º, serão utilizados como fonte de recursos para fazer face à abertura do crédito adicional especial de que trata o artigo 1º desta lei, a anulação de saldo da seguinte dotação. E aí há a descrição dos saldos de dotações que serão anulados mediante a criação dessas novas rúbricas: contratação por tempo determinado, outras despesas variáveis de pessoa civil, obrigações patronais e vencimento de vantagens fixas pessoal civil, com os respectivos valores aí. Parágrafo 2º, poderá ser utilizada como fonte de recurso para abertura do crédito adicional especial, que trata o artigo 1º, o excesso de arrecadação de transferências voluntárias da União ou do Estado. Parágrafo 3º, fica alterada a Lei Municipal do Plano Plurianual válida para os exercícios de 2022 a 2025, incluindo-se o projeto e a atividade constantes dessa lei em seus anexos. Artigo 12. As disposições pertinentes ao fundo não enfocadas nesta lei serão regulamentadas por decreto do Poder Executivo Municipal. Artigo 13. O FUNMPDEC atenderá às disposições estabelecidas na Lei Federal 12.608/2012, bem como as normas expedidas pelo órgão responsável pela fiscalização municipal. Artigo 14. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a integralizar cotas do Fundo Especial para Calamidades Públicas, FUNCAP, da União, observadas as regras da Lei Federal 12.608/2012 e seu regulamento. Artigo 15. Em caso de dissolução do fundo ou encerramento das atividades do FUNMPDEC, os recursos serão transferidos ao órgão central da administração pública para serem aplicados em despesas inerentes à manutenção e custeio de ações de defesa civil do município. Artigo 16. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Itapemirim, Espírito Santo, 24 de janeiro de 2023, Antônio da Rocha Salles, prefeito de Itapemirim. Eminente presidente, essa matéria entrou nesta Casa de Leis e a qual, após a publicidade, através do ofício expedido pelo gabinete do prefeito, o mesmo pede a urgência especial da matéria. Obrigado, Rodrigo. O projeto ora lido, ele entrou nessa casa com pedido do prefeito para que seja apreciada a urgência especial. O secretário da Defesa Social me procurou, falando da urgência do projeto, pediu que eu compartilhasse com os nobres vereadores. Já dado publicidade, eu submeto aos senhores vereadores a urgência especial do projeto. Os vereadores favoráveis à urgência especial do projeto permaneçam sentados. Aprovada a urgência especial do projeto, a sessão fica interrompida por 20 minutos e retornaremos para discussão e apreciação do projeto. Senhores vereadores,
retornando à sessão dessa noite, quero continuar os agradecimentos a todos os servidores da Defesa Social, Defesa Civil, secretários e demais servidores dessa secretaria. Vocês são muito bem-vindos. Peço ao secretário Rodrigo que dê continuidade à matéria da ordem do dia. Eminente presidente, após a pausa na sessão para emissão dos pareceres das comissões e também parecer jurídico, a sessão retorna com a leitura da emissão desses pareceres. Parecer jurídico da Procuradoria-Geral Legislativa dessa Casa sobre o projeto de lei número 3/2023, assim diz: ausentes vícios de competência na iniciativa e na matéria, projeto devidamente instruído com justificativa, observando o rito adequado do processo legislativo. No mérito, consta providência de interesse público, com respaldo inclusive no que dispõe o inciso 2 do artigo 1º da Lei Federal 12.340/2010, que trata sobre as transferências de recursos da União e aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e municípios, para execução de ações de prevenção em áreas de risco, de desastres e de resposta e de recuperação em áreas atingidas por desastres e sobre o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil. Nada obstar no prosseguimento do feito, razão pela qual opino favorável à continuidade do processo legislativo em curso. Itapemirim, Espírito Santo, 27 de janeiro de 2023, Robertino Batista da Silva Júnior, Procurador-Geral. Após o processo, seguiu para parecer da Colejur, que opinou da seguinte forma: trata-se presente sobre o projeto de lei complementar, projeto de lei número 3/2023, de autoria do Executivo Municipal, e dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Proteção de Defesa Civil, FUNMPDEC, no âmbito do município de Itapemirim e da outras providências. O projeto apresenta a proposta do Executivo Municipal, onde demonstra a necessidade da criação deste fundo, onde o mesmo possibilitará ao município de Itapemirim captar recursos junto ao governo federal, estadual e outras entidades, bem como possibilitará o recebimento de recursos advindos de condenações judiciais, dentre outros, quais poderão ser destinados pelos órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público, etc. Matéria versada no projeto em questão é de interesse local, aliado ao fato de que sua iniciativa compete ao chefe do Executivo nos termos da Lei Orgânica Municipal. No âmbito da competência, verifique-se na Lei Federal 12.608, de 10 de abril de 2012, como veremos abaixo. Artigo 8º, compete aos municípios: inciso 1, executar a PN e PDEC em âmbito local. 2, coordenar as ações de SIM-PEDEC no âmbito local, em articulação com a União dos Estados. 3, incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal. 4, identificar e mapear as áreas de risco de desastres. 5, promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações nessas áreas. 6, declarar a situação de emergência e estado de calamidade pública. 7, vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações vulneráveis. 8, organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em situação de desastre em condições adequadas de higiene e segurança. 9, manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos extremos, bem como sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais em circunstâncias de desastres. 10, mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na ocorrência de desastre. 11, realizar regularmente exercícios simulados conforme plano de contingência de proteção e defesa civil. 12, promover a coleta e distribuição e o controle de suprimentos em situação de desastre. 13, proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres. 14, manter a União, os Estados e o Estado informados sobre a ocorrência de desastres e as atividades de proteção civil no município. 15, estimular a participação de entidades privadas, associações de voluntários, clubes de serviço, organizações não governamentais e associações de classe comunitárias nas ações do SIM-PEDEC e promover o treinamento de associações de voluntários para atuação conjunta
com as comunidades apoiadas. E 16, promover solução de moradia temporária às famílias atingidas por desastres. Artigo 9º, compete à União, aos estados e aos municípios. Inciso 1, desenvolver cultura nacional de prevenção de desastres, destinada ao desenvolvimento da consciência nacional acerca dos riscos de desastres no país. 2, estimular comportamentos de prevenção capazes de evitar ou minimizar a ocorrência de desastres. 3, estimular a reorganização do setor produtivo e a reestruturação econômica das áreas atingidas por desastres. 4, estabelecer medidas preventivas de segurança contra desastres em escolas e hospitais situados em áreas de risco. 5, oferecer capacitação de recursos humanos para as ações de proteção e defesa civil. E 6, fornecer dados e informações para o Sistema Nacional de Informações e Monitoramento de Desastres. Cumprindo os trâmites legais, entendimentos ao artigo 79, parágrafos do regimento interno dessa Casa de Leis, o referido projeto veio a esta comissão para emissão de parecer, eis o breve relatório. Cabe à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e técnico. Analisando minuciosamente o projeto de lei em tela, não há qualquer óbice quanto ao aspecto jurídico-legal, corroborando com o parecer jurídico favorável exarado, assim como o referido projeto segue com sua redação precisa quanto à técnica legislativa. Assim, não apresentando nenhum vício de ilegalidade que impeça de ser normalmente apreciado a aludida proposição, merece, portanto, parecer favorável desta comissão sobre a matéria. O voto da comissão, assim, esta comissão entende pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei em análise, opinando pelo regular prosseguimento do processo legislativo. Itapemirim, Espírito Santo, 27 de janeiro de 2023, vereador José de Oliveira Lima, presidente e relator da Colejur, vereador Erasto da Costa Rocha, vice-presidente da Colejur, e vereador Lucimar Alves Soares, membro da Colejur. Após parecer favorável da Colejur, o processo seguiu para a Comissão de Finanças e Orçamento, que opinou da seguinte forma: trata-se presente sobre o projeto de lei número 3/2023, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, FUNPEDEC, no âmbito do município de Itapemirim. O mesmo não encontra óbice, conforme parecer jurídico da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e quanto ao aspecto financeiro e orçamentário, não existe qualquer impedimento ao seu prosseguimento e análise pelos nobres edis. Posto isso, sem maiores delongas, entendemos pela possibilidade de regular a tramitação do projeto de lei em tela, ressalvando a soberania do egrégio plenário, a qual submetemos. Itapemirim, Espírito Santo, 27 de janeiro de 2023, vereador Erasto da Costa Rocha, presidente e relator da Cofinor, vereador Lucimar Alves Soares, vice-presidente da Cofinor, e vereador José de Oliveira Lima, membro da Cofinor. Após o processo, é tramitado pela presidência dessa Casa para plenário, a fim de discussão e votação única. Eminente presidente. Senhores vereadores, após a publicidade dos pareceres das comissões e do jurídico, eu chamo a ordem do projeto para propor ao plenário uma emenda ao projeto. Trata-se de uma emenda supressiva, em que eu apresento ao plenário a suprimir a emenda, suprimir o artigo 12 desse artigo. Eu vou ler para os senhores vereadores e vou explicar, né, o motivo da emenda suprimindo esse artigo 12 do projeto de lei. O artigo 12, se o Rodrigo for possível colocar para os vereadores estar acompanhando, ele fala o seguinte: as disposições pertinentes ao fundo, não enfocado nessa lei, serão regulamentadas por decreto do Poder Executivo. Eu vou aguardar o Rodrigo colocar ali o artigo, que os senhores poderão estar lendo, o público presente, o pessoal da Defesa Civil também poderão estar lendo, e eu vou estar explicando o que acontece. Conversando com alguns colegas vereadores, chegamos à conclusão de suprimir esse artigo, na preocupação de manter o fundo conforme está a lei. Autorizando, permitindo esse artigo 12 na lei, nós vamos permitir que outras alterações sejam feitas nessa lei, sejam inseridas através do decreto do Poder Executivo. Então, para preservar a lei na essência que está, estudando, lendo a lei de lá para cá, entendi que esse artigo deverá ser suprimido caso os vereadores concordem.
eu estou propondo a emenda de suprimir esse artigo 12 e vamos abrir discussão relacionada à emenda proposta. A emenda proposta por esse vereador está em discussão. Vereador João Bichara Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas, uma boa noite a todos. Com relação à emenda proposta pelo presidente da Casa, eu corroboro com o entendimento, entendo da mesma forma, até porque aquele termo não enfocadas nesta lei abre uma brecha que, dependendo do gestor, eles podem acabar avacalhando um fundo muito importante, né? Está sendo criado tardiamente. Nós estamos dentro de um município que é uma planície, desde a nascente do rio Itapemirim, em território mineiro. Toda a água que cai na bacia hidrográfica deságua tudo aqui, né? E a gente sabe da dificuldade e dos problemas que já tivemos no passado, e muitos se repetindo. E eu acredito que a gente precisa manter a lei da forma que está. Aquela frase, não enfocadas nesta lei, abre uma brecha, e eu entendo que tudo que não está enfocado nesse projeto de lei, o Executivo tem o direito e o dever de fazer qualquer alteração para acrescentar na lei o que não estiver. Se porventura surgir alguma coisa nova dentro de proteção de defesa civil, ou dentro da área de defesa civil, propriamente dito, o Executivo manda para esta casa, nós vamos abraçar, vamos entender, vamos compreender e vamos acrescentar nessa lei que está criando o fundo. Eu corroboro com o entendimento do presidente, tem meu apoio na supressão do artigo 12, que, no meu entendimento, pode sim trazer transtornos e prejuízos ao município. Obrigado, vereador. A emenda continua em discussão única. Ainda discutindo a emenda, a hora apresentada, a nossa preocupação junto a esse artigo 12 é porque é uma lei que é criada e ela vai ficar aí por resto da vida aí no município de Itapemirim. Nós sabemos que passa prefeito por prefeito em várias gestões, então vai impedir que um executivo daqui 10, 15, 20 anos faça qualquer alteração nesse fundo sem a autorização do legislativo. Então, suprimindo toda alteração nesse fundo, passará pelo legislativo municipal, que estará presente aqui nos anos futuros, se Deus assim permitir. Então, essa é a emenda proposta ainda em discussão. Não havendo mais discussão, a emenda está sob apreciação do plenário. Vereadores que aprovam a emenda, permaneçam sentados. Aprovado. Agora, o projeto com a emenda está em discussão única. Vereador João Bichara. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas, agora na discussão do projeto com a emenda, é importante frisar a preocupação, né, do Poder Executivo Municipal, da Secretaria Municipal de Defesa Social, conhecendo a nossa realidade, né? Nós estamos em um município de vasta extensão territorial, de planície, conforme eu falei, desde a nascente do rio Itapemirim, território mineiro, que o rio Itapemirim nasce em Minas, né? E toda essa água que cai na bacia hidrográfica do rio Itapemirim, o ponto final de deságua, antes de chegar ao mar, é o município de Itapemirim. E por uma dádiva de Deus, vamos dizer assim, graças a Deus, nós temos vastas áreas de pastagem e de lavoura. Então, esse excedente de água se espalham pelas pastagens e lavouras, porque se não fosse essa extensão em pastagens e lavouras, a água teria um risco de uma precipitação pluviométrica muito grande, em curto espaço de tempo, de estar invadindo, inclusive, centro urbano, a sede do município. Então, a gente foi contemplado com essa bênção. E nós sabemos que, nessa semana, na terça-feira, o município foi afetado por uma tromba de água muito forte, uma alta precipitação pluviométrica, então, em curto espaço de tempo, com raios e trovoadas, com relatos de desmoronamento de barreiras, queda de árvores, obstrução de estradas
inclusive com água entrando em muitas residências em Itapemirim, trazendo prejuízos aos munícipes. A criação desse fundo, por que eu falo que ela aparece tardiamente? Porque nós já vivemos, no passado não muito remoto, um momento que a cheia do rio Itapemirim, o rio Itapemirim subiu muito de nível, chuvas prolongadas, fortes, durante um período longo, e famílias ali, por exemplo, de Paineiras, foram ter que ser alojadas na escola Centro Agrícola, a escola agrícola em Garrafão. Então, a nossa região aqui é muito afetada quando chove demais, não só aqui. Muitas das vezes não chove tanto no município, mas chove na cabeceira do rio, lá em cima. E essa água toda desce, trazendo lama, dejetos, isso adentra residências, desalojando famílias, desabrigando famílias e trazendo prejuízo. Então, esse fundo é muito importante. Nós precisamos ter um fundo específico para tratar da defesa civil, dessa questão, que não é a primeira e nem será a última vez que iremos passar por isso. Nós estamos vivendo em um mundo onde o desequilíbrio, né, com a relação homem-natureza é cada vez mais agressivo, e isso afeta as condições climáticas, o ecossistema. O ecossistema está revoltado desse jeito por causa da nossa ação como homem com a natureza. O homem não sabe viver harmonicamente com o meio ambiente na qual vive. Então, toda ação gera uma reação. Nós estamos vivendo alguns desastres naturais por questão de ação impensada do ser humano, trazendo uma reação desastrosa para o próprio ser humano. É aquela fala que o homem é o lobo do próprio homem. Nós precisamos rever essa forma de conviver com o meio ambiente e respeitar as questões naturais para poder esse caos não afetar tão drasticamente famílias. Eu recebi vídeos de água entrando em casa de moradores da Piabanha. É triste, irmãos, a gente conviver com isso. A gente precisa de um fundo como esse, porque é um fundo que permite o governo federal colocar dinheiro, o governo estadual, o governo municipal, dentro do próprio orçamento municipal, reservar uma parcela desse orçamento para esse fundo, e emendas parlamentares de vereador, emendas estaduais, emendas federais, enfim, doações. Então, vai ser um fundo que vai ser muito benéfico para essas famílias, principalmente ribeirinhas, que vivem próximo ao rio, que vivem em locais muito baixos, que são afetados, né, em situações adversas com a questão de fortes chuvas. Eu acho importante, nós teremos um fundo sendo gerido por uma secretaria que tem dado exemplo, a Secretaria Municipal de Defesa Social, sob o comando do guarda municipal, né, Lázaro Contreiro, servidor de carreira. Temos o Daniel Távora, que é o diretor do departamento, um jovem que eu não canso de dizer, de tecer elogios, porque tem competência, tem bagagem, tem uma equipe preparadíssima para lidar com essas questões. Nós temos que dar suporte e apoio, que não basta só ter um operacional determinado, ousado e de coragem de garra para enfrentar, mas tem que ter recurso também, porque a Defesa Civil precisa de equipamentos, precisa de material. Por isso que vocês veem ali, vocês viram ali no projeto, 250 mil para material de consumo. Tem que ter. Tem uma cota de 307 mil para estruturar o departamento, estruturar a Defesa Civil para prestar uma assistência melhor às pessoas afetadas pelos desastres, pelo caos. Então, a gente tem que abraçar essa ideia e torcer que esse fundo seja mantido na integralidade. A supressão do artigo 12 já nos dá uma garantia muito boa, porque qualquer alteração no corpo da lei vai depender de passar pelo crivo do plenário. E se for uma alteração para incrementar, para somar e melhorar ainda mais a questão da proteção à defesa civil, é lógico e evidente que os vereadores que estiverem aqui, sendo nós ou outros, o projeto será abraçado e esse fundo, com fé em Deus, vai dar bons frutos para aqueles que necessitam de amparo nos momentos mais difíceis. Então, conto com a colaboração de todos, parabenizo o Executivo Municipal, a Secretaria Municipal de Defesa Social, e dizer que o projeto chegou numa hora que a gente está vivenciando um momento crítico em Itapemirim, com as fortes chuvas dessa semana. Terminada a discussão do vereador João, está com a oportunidade o vereador Estevão Silva Machado.
presidente, senhores vereadores, público presente, internauta, em especial o pessoal aqui da Defesa Civil. O projeto é muito importante, esse fundo, inclusive, se tivesse sido criado antes, eu já poderia ter destinado a minha emenda impositiva para que fosse realizado, algo muito importante que está precisando na nossa comunidade de Campo Acima, onde eu moro, que nesse período de chuva, como está havendo recentemente, várias ruas ficam totalmente alagadas e várias casas inundadas. Tenho vídeos aqui no meu telefone de várias casas sendo inundadas, pessoas perdendo móveis, lá na comunidade de Campo Acima. Já fiz aqui uma indicação, foi passada aqui para o plenário, para que seja feito desassoreamento daquelas manilhas, daquelas ruas, para que a água possa escoar, porque essas ruas que eu estou falando são ruas que há 10, 12, 15 anos atrás nós conseguimos manilhá-las todas para fazer a drenagem dessas ruas em período de chuva, mas infelizmente com o tempo e com a falta de manutenção, as manilhas estão assoreadas. Com certeza, aquele manilhamento lá, que são mais de 2.000 metros de manilhas que nós conseguimos colocar nessas ruas, e eu tenho documentos que comprovam isso através de fotos. Eu acho que aquelas manilhas hoje não funcionam nem 20% do percentual que elas deveriam funcionar. E com isso, toda chuva forte que acontece, como essa recente agora, várias e várias famílias ficam com a casa inundada, perde móveis, e a gente fica triste e não poder fazer nada naquele momento. Já levei, inclusive, o secretário de obras lá, cobrei mais uma vez, que leve lá um carro hidrojato, equipe competente, para que entre de caixa em caixa, limpando, desassoreando aquilo ali, para pelo menos amenizar aquele problema. E outra situação muito séria, aqui falando em relação à comunidade de Campo Acima, que eu quero deixar aqui esse alerta, principalmente o pessoal da Defesa Civil, com certeza já devem saberem disso, é o cuidado com esse dique que existe aqui na vila. Esse dique aqui, a comunidade de Campo Acima, Candéus e todo o Jardim Paulista aqui na vila, correm um sério risco nesse período agora que nós estamos passando de chuva. Porque se estourar esse dique aí, alaga tudo. Alaga a parte baixa ali de Campo Acima, alaga Candéus e alaga o Jardim Paulista todo. Estou falando isso porque eu já vivi isso. A água chegou praticamente na porta da minha casa, olha que minha casa era no alto, numa pista ali. Da pista da Rafael Vale dos Reis para o lado de cá, você andava de canoa, porque o dique estourou. Foi na época do prefeito Júnior, e nós naquela época, mesmo sem o município ter recurso, sem ter equipamentos e tudo, nós conseguimos fazer um mutirão com prefeituras de vários locais, vários municípios do estado, e fomos lá e conseguimos acertar o dique depois que as águas baixaram e foi feito o reparo no dique. E de lá para cá a gente tem que ter esse cuidado. Todo ano está dando aquela manutenção, porque se aquele dique estourar, vão ficar várias famílias aí inundadas e a gente espera que isso não aconteça. Então fica aqui esse alerta também, para que esteja sempre olhando, monitorando, porque se acontecer isso, realmente vai ser um desastre muito grande para várias famílias. Então, o projeto é muito importante, nós sabemos da importância. Como já falei, se já fosse criado antes, eu poderia já ter colocado a minha emenda, parte da minha emenda, para que fosse realizado esse ano, já essa obra na comunidade. Mas espero que mesmo não tendo feito isso, que o secretário de obra possa cumprir o que ele me prometeu e leve a equipe lá para que a gente possa entrar de caixa em caixa, de rua por rua, desassoreando com o carro hidrojato para poder, quando vier essa chuva forte, como está vindo, graças a Deus está chovendo, precisamos de chuva mesmo, mas a gente sabe, para quem está numa situação daquela, é algo muito triste, de dia, de noite, a pessoa está dentro d'água, cama, móveis, tudo dentro d'água ali, então é muito chato. Então o projeto é excelente, sou favorável, com louvor o projeto. Vereador José Lima, com a oportunidade.
Oi, boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, boa noite, público presente, boa noite, internautas que nos acompanham através das redes sociais. O projeto, realmente, ele vem suprir essas necessidades de calamidade. Agora, a gente precisa fazer algumas ressalvas, que, embora eu acho que a casa, todos os vereadores, todos os pares, estão de acordo com esse projeto, porque realmente a gente sabe da dificuldade na hora de uma calamidade, e nós passamos agora recentemente, não foi calamidade por água, não, foi por seca, falta d'água, falta de chuva, a estiagem grande. Agora, precisa também ficar claro que, além da lei, o papel da casa aqui é colaborar na lei, é de ter vontade do Executivo também de estar resolvendo, porque no passado nós tivemos um decreto agora recente, para resolver o problema da estiagem, e aí, embora você tendo a lei, se não tiver vontade, não resolve, é ter vontade de resolver, né, as questões que o município, nesse momento, porque não dá para se esperar. O momento da chuva, por exemplo, é aquele momento. Fazer-se um trabalho preventivo, né? Então, esse fundo possa fazer isso. Não só na questão das águas, mas também na estiagem, na seca. E os nossos agricultores, né, os nossos munícipes sofreram muito no passado por falta da lei. Fez o decreto de emergência, demorou-se demais, e agora nós temos um problema solucionado de lei. Então, vamos ver se nós temos, eu acredito que, né, temos um corpo técnico bom e tem a vontade do Executivo de estar resolvendo os problemas, porque até então, naquele momento, se mostravam falta de vontade ou incapacidade de resolver, que demorou muito para atender a questão da estiagem. Mas é um projeto que nós não podemos ficar contra e não vamos ficar contra, mas que cobrar que ele seja cumprido. Vereador Erasto. Boa noite, presidente. Eu quero agradecer a Deus e também até essa equipe que preparou esse projeto, né, que tiver essa inteligência de montar, que eles estão de parabéns. Então, a gente está aqui para poder falar o que está certo, o que é de bom, a gente está para aprovar e também elogiar os que merecem. Eu quero dizer que lá no Brejo Grande, no Brejão, naquela região que pega o Rio Muqui, ontem mesmo arrebentou lá um aterro, e os produtores de lá, eles passaram um tempo ruim no tempo da seca, muito no tempo da seca. E quando vai agora, vem o tempo das águas, que com certeza vai deixar um impacto muito grande para os produtores, né? Então, eles precisam de apoio, de muito apoio nessa hora, porque é muito prejuízo, e foi 2 problemas acontecidos direto, né? Mas as casas, igual o Estevão falando de Campo Acima, Estevão, várias pessoas lá mandam vídeo daqueles alagamentos lá, água entrando dentro de casa, que faz até pena. Aqueles lugar baixo, e lá precisa ser um lugar com urgência resolvido, tentando resolver esse problema. Nós temos Calafate também, que é um lugar muito prejudicado, e vários lugares ainda que a gente sabe que está passando por muito sufoco nesta hora, por falta de atendimento e por falta de até uma coisa. Nem tudo é difícil, mas algumas coisas são fáceis que ainda não são resolvidas. A gente pede ao Executivo que nós estamos aqui para aprovar, tá? A gente não sente prazer de aprovar, mas também sempre o prazer de ver acontecer conforme está o projeto, né? Ver acontecer os benefícios para a população, porque sabemos que a responsabilidade que a gente tem, a cobrança que a comunidade faz com a gente, né? E a gente também não poder resolver, não tem como,
É por isso que a gente está aqui disponível para aprovar o projeto, para poder resolver o problema desses sacrificados, desses necessitados. E acreditamos também que, com esse problema que está acontecendo, muito prejuízo, tá? Muitos gastos vai acontecer no município e vai depender desses orçamentos para resolver esse problema. E peço que não fica só no papel, né? Mas que isso seja acontecido para ajudar a nossa população. Vamos dar crédito à nossa população e eu apoio esse projeto com muito prazer. Terminada a fala do vereador Erasto, vereador Renildo Peçanha. Senhor presidente, mesa, diretora, uma boa noite aos vereadores, público presente e internautas que nos acompanham. A minha fala, presidente, vereadores, é para dar os parabéns ao secretário Lázaro, ao administrativo e ao pessoal da Defesa Civil pelo projeto enviado. Como o nobre vereador João falou, nós já perdemos muito tempo, mas nunca é tarde. O projeto chegou numa hora que nós temos exemplos que estamos passando no município. Tenho acompanhado a Defesa Civil, onde tem feito o possível e o impossível para que possa atender a população da melhor maneira, com responsabilidade de segurança. E nós estamos aqui para que possa dar uma estrutura com melhor acompanhamento dos responsáveis pela população em questão de defesa civil e em defesa do melhor do município. Eu quero agradecer a vocês mais uma vez pelo projeto e conta com o vereador Renildo. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Vereador Lucimar Alves Soares. Boa noite, senhores, presidente, vereadores, público presente. Eu quero parabenizar a administração por esse projeto, parabenizar a Defesa Social, né? Defesa Civil, agradecer a essa galera que, quando você precisa deles, você vai lá e eles vêm na hora, como Daniel, como da Costa, uma casa lá caindo, Dona da Costa. Vamos todo mundo lá, e prontamente me atenderam. Espero em Deus que a gente consiga aquele aluguel social, tá? Que a família está sofrendo lá. Parabenizar, presidente, porque se você não quisesse colocar esse projeto agora, você poderia esperar a gente acabar das férias e colocar. Mas a gente vê aqui, te agradece, porque a gente vê que aqui não tem política. Aqui não tem, quando se fala em cidadão, quando se fala em morador que vai sofrer, não existe política, existe um bem-estar comum. Por isso eu te agradeço, presidente. Muito obrigado mesmo. A cada vereador que está aqui para votar, muito obrigado, porque se vê que a união, não tem partido, não se vê partido. Então, agradeço a cada um, agradeço a Deus, e muito obrigado, e pode contar com o meu apoio. O projeto continua em discussão. Vereador Júlio César, ao senhor. Senhor presidente, boa noite a todos, né, vereadores, público presente, internautas. Eu entendo que a criação da defesa social, a defesa civil, ela foi uma pessoa lá atrás que teve uma ideia de que precisava ter um grupo preparado, bem orientado, estruturado, para poder socorrer, principalmente em momentos de calamidades, onde pega pessoas desprevenidas, coisas que não estavam esperando, e que poderia ser, algumas pessoas falam que são os anjos, né, que nessas horas que colaboram. Mas a gente entende que tudo isso, o bom profissional, a pessoa capacitada, as boas ideias, as boas vontades também tem que vir de estrutura, né? E esse projeto, esse fundo aí que vai vir, nós cremos que
e tem que ser um fundo, uma conta também, que seja depositada alguma coisa, né? Não é simplesmente, né, Lázaro? Que seja igual, eu nem imaginava poderia, e nosso vereador ali, Estevão, né, João, lembrando ali que poderia fazer já indicações, as emendas impositivas, né? E isso é bom, ou seja, vão depositar alguma coisa para que não tenha somente, não vão abrir uma conta somente, vão botar dinheiro lá na conta, né? Porque nós sabemos que tem embarcações que precisam melhorar, nós sabemos que tem situações que, até situação de meteorologia, estudos, topografia, que pode ver aonde pode escoar melhor, são coisas que a Defesa Civil, uma vez que ela tiver essa estrutura, ela pode resolver o quanto mais rápido essas situações. Fica aqui para vocês a certeza que estou feliz e vamos votar a favor, porque será de bastante benefício para a nossa população. Vereador Alcione. Boa noite a todos, público presente. Quero parabenizar o Executivo ter mandado esse projeto para cá, junto com o secretário Lázaro. É um projeto muito importante, porque essa semana, todos aqui conhecem da situação, caiu uma tromba d'água no nosso município, no interior de Itapemirim, e é onde muitas famílias ficaram desabrigadas, perderam seus móveis, mas aí depois que passou a água, eles puderam voltar, limpar a casa, voltaram. Mas o que está faltando também é comunicação, o que está para acontecer em tal região, para as pessoas ficarem alertas, para não estar perdendo os móveis. Essa chuva veio, nem muitas pessoas sabiam. Acredito que, através de suporte, até vocês mesmo trabalhar, isso vai ser bom para vocês. E eu queria fazer um apelo para a Defesa Civil, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, para fazer uma poda dessas árvores que estão da cerca para dentro, da cerca para fora, do lado da estrada, para fazer poda, que está muito perigoso. Nesse temporal caiu muitas árvores, então pode cair em cima de uma pessoa, matar uma pessoa, igual aconteceu com o nosso município vizinho, Rio Novo, onde uma gestante perdeu seu filho na barriga, né? Foi 2 vítimas no caso. E vocês, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, está indo ali na usina Paneiro, cortar aquelas árvores ali que estão... Se você botar lá 3 pessoas, não abraça uma árvore daquela. Se aquela árvore cair em cima de alguém, é vítima fatal na hora. Os meninos aqui têm conhecimento disso. Eu acho que vocês, aí com esse suporte, a gente podendo ajudar vocês aqui, que for do melhor para o município, pode contar sempre com a gente. E em cada região, chama o Renildo, tem conhecimento, chama o Bibico, chama o João, chama o Estevão, como é que funciona aqui, chama o Alcione, chama o Zé Lima na Piabanha, como é que a água desce aqui, como é que funciona, onde está entupido, para a gente não estar passando por esse tipo de situação. Mas agradeço pela presença de vocês, secretário Lázaro, e pode contar comigo nesse projeto. Projeto ainda em discussão única. Ainda discutindo o projeto, agradecer, né, a toda a equipe de Defesa Civil, desde o secretário, né, a todos os servidores. Nós temos uma Defesa Civil que tem um estatuto que, graças a Deus, que dá uma base para que muitos efetivos estejam à frente da Secretaria na administração, somando com alguns comissionados que entram para ajudar na administração, e o resultado está aí, um fundo municipal que vem aí, né, deixar como herança para o município de Itapemirim, um fundo que irá ajudar a proteger os nossos moradores, nossos munícipes, em momento de crise. Ainda sobre esse fundo, junto a ele, né, já vem uma abertura de crédito no valor de R$815 mil, R$807 mil. Eu até fiquei surpreendido, porque 5%, aí eu fui conferir, né, o orçamento, 16 milhões 144. Então, é uma secretaria hoje de grande porte, e agradecemos por isso, porque é uma secretaria de grande importância para o município, e pelo menos a gente vê um fundo sendo criado já com orçamento para ser usado. Talvez não tenha o dinheiro agora, porque o dinheiro entra mês a mês, mas pelo menos com dinheiro para ser montado esse seu planejamento para gastar ao longo dos anos. Então, são R$815 mil, mas o que nos deixa muito feliz é que, com a criação desse fundo,
conforme a fala do secretário no início da semana passada, muitos outros benefícios poderão chegar a esse município. Se não me engano, já tem um carro para estar chegando, tem alguns outros equipamentos. Então, portanto, eu agradeço os vereadores que aceitaram de bom agrado essa extraordinária, mesmo de recesso. Confesso, senhores, que os vereadores não tiveram recesso esse ano, mas não foi por culpa desse presidente, foi por culpa das adversidades que acontecem no município de Itapemirim, mas a causa é justa. Nós estamos aqui hoje para apreciar um fundo municipal que vamos deixar aqui de herança para o município de Itapemirim. Levo um abraço a todos esses vereadores, secretário, e essa casa está à disposição. Peço que não encare a supressão do artigo 12 como uma afronta a essa secretaria, mas para preservar esse fundo ao longo dos anos. Então, leve esse abraço desses vereadores e sou favorável também à criação desse Fundo Municipal da Defesa Civil. Terminadas as discussões únicas, o projeto entra em votação única. Vereadores favoráveis à criação do Fundo Municipal permaneçam sentados. Fundo Municipal criado. Se Deus quiser, em breve estaremos mandando o autógrafo de lei para o Executivo Municipal para estar sancionando e criando a lei municipal. Parabéns a todos os vereadores, parabéns à Guarda Municipal, à Defesa Civil. Eminente presidente, socorro. Prefeito de informação e registro em ata, projeto de lei número 3, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, FUNMPDEC, no âmbito do município de Itapemirim, e dá outras providências, aprovado por unanimidade em discussão e votação única nesta sessão extraordinária. Sem mais, ordem do dia. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de fazer aqui um breve alerta, né? Porque quando é para falar da nossa função, né? Quando fala em legislar, fazer projeto de lei, o vereador fica mais confortável. Quando fala em fiscalizar, já incomoda um pouquinho, e quando fala em julgar contas de gestor, incomoda um pouquinho mais, né? Então, eu gostaria de fazer aqui um alerta. Nós temos na casa o parecer prévio do Tribunal de Contas, número 2/2022, que foi protocolado em 2 de setembro do ano passado, relacionado ao exercício 2018, na qual o tribunal recomenda a rejeição das contas do ex-prefeito Tiago Peçanha. Esse processo, ele está parado na Comissão de Finanças e Orçamentos 117 dias, vai fazer amanhã, hoje tem 116. Ficou 90 dias parado na composição da Comissão de Finanças e Orçamento do biênio passado, e agora tem 27 dias desse ano também parado. Então, eu estou fazendo esse alerta porque o parecer prévio do Tribunal número 1/2021, nós cochilamos um pouco e esperamos tomar pancada para tramitar o processo. Então, a gente está fazendo um alerta aqui, que não tem nenhuma criança, né? Todo mundo aqui tem maturidade para entender, e nós temos prazo para isso, e o nosso prazo já foi para as cucuia. A Câmara tem 60 dias para julgar as contas do prefeito, e esse processo já está na Câmara 116 dias. A gente sabe que a Câmara tem um prazo de 60, mas o Tribunal de Contas não tem prazo nenhum. O Tribunal de Contas leva no mínimo 2 anos e no máximo 4 anos para julgar o processo com todos os recursos e encaminhar para a Câmara o parecer prévio, né? Então, a gente queria pedir à presidência, à Comissão de Finanças, que dê uma atenção especial, até porque o organograma das fases, das etapas, né, de comissões, parecer e tudo mais, quem elaborou na época foi na presidência em exercício, o vereador Paulo, foi o Robertino quem preparou, e é o Robertino que é o nosso procurador. Então, basta seguir aquele trâmite que foi feito no processo passado, apenas alertando para não cometer o mesmo erro que culminou com a concessão de uma medida liminar que suspendeu o julgamento das contas numa sessão. Então, se alertar para não cometer o mesmo erro e tramitar, né, o parecer prévio das contas de 2018, até porque as contas de 2019 também foram rejeitadas, o Tribunal de Contas está cozinhando o galo lá para mandar para cá,
Não sei se já tem pedido de gente grande para segurar um pouquinho, né? Porque o prefeito, coitado, muito honesto e muito responsável, né? Tem ajuda de pessoas lá em Vitória para ficar segurando o processo. Esse parecer prévio das contas de 2019 já era para ter chegado na Câmara também, rejeitado. Então a gente pede a colaboração dos senhores para agilizar um pouquinho o trâmite desse parecer prévio das contas de 2018, porque daqui a pouco a gente vai começar a tomar pancada em rede social e a gente não precisa esperar tomar pancada para tramitar o processo. Lembrando também que as contas de 2017, teve alguns cidadãos famosos aí em live, gostam muito de fazer live, né? De cobrar o julgamento. Cadê os vereadores para julgar as contas dos ex-prefeitos? Cadê? Estão segurando, estão sentando em cima. E essas mesmas pessoas não estão falando nada com relação às contas de 2018. Estão tudo quietinho. Sabe por quê? São tudo farinha do mesmo saco. Está todo mundo junto. Tudo aqui, ó, na mesma sacola. Então, aquelas mesmas pessoas, Estevam, que ficavam cobrando, cadê os vereadores? Quem está sentando em cima? Quem é que está segurando o processo? Eles hoje estão tudo junto, inclusive com o ex-prefeito, armando e tramando tomar o poder a qualquer custo. Então, fica aqui esse alerta. Não vão esperar não, porque essas mesmas pessoas que fazem live, eles não vão fazer live cobrando para julgar as contas, porque eles estão tudo junto, comungando do mesmo objetivo. Então, vamos fazer a nossa parte como vereadores, a nossa função é legislar, fiscalizar e, o mais difícil, julgar as contas de gestor, muito menos quando se fala de gestor que utilizou recurso público com irresponsabilidade. Então, fica aqui esse alerta, vamos fazer a nossa parte antes de vir as críticas, e a gente precisa se movimentar e fazer a nossa parte, porque nós fomos eleitos também para isso. Obrigado, presidente. Fica registrada a fala do vereador João. Só lembrando os vereadores, terminou o recesso dos senhores vereadores. Dia 1º de fevereiro, na próxima quarta-feira, já iniciamos as sessões ordinárias dessa casa. A pauta fechará na segunda-feira, conforme sempre aconteceu nessa casa, depois que passamos a sessão para as quartas. Os vereadores que quiserem apresentar suas indicações, seus requerimentos, tem até segunda-feira, às 16 horas, para estar apresentando, para entrar na pauta da primeira sessão ordinária. Lembrando, senhores vereadores das comissões, que o dia separado para a reunião das comissões, juntamente com o jurídico e com o suporte dessa casa, ficou para quinta-feira. Então, essas sessões elas são convocadas porque elas são regimentais. Então, fica convocado para quinta-feira, todas as quinta-feiras, as reuniões das comissões permanentes dessa casa. Nós temos aqui o jurídico que está à disposição e a secretaria da casa para apoiar as comissões. Fica assim definido, não tendo mais nada para ser tratado nessa noite. Quero agradecer a Deus, agradecer aos vereadores por presente. Em nome de Deus, encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.